Fala pessoal, boa noite para vocês. Aqui é o professor Arthur Lima, estou aqui com o professor Eric Alves. Para aqueles que não sabem, né, eu fui auditor da Receita Federal, o Eric Alves, auditor do TCU, está licenciado, né, como auditor do TCU. E nós estamos aqui para bater um papo sobre algo que eu acho que pode ser muito esclarecedor para vocês, né? Nós vamos tentar conversar aqui um pouquinho sobre esses dois concursos, né, duas áreas diferentes aí, a área fiscal ali encabeçada pela Receita Federal, a área de controle encabeçada pelo TCU. Vamos bater um papo sobre esses dois concursos e sobre os concursos correlatos ali também, para tentar mostrar para vocês, né, o objetivo dessa transmissão de hoje é tentar mostrar para vocês as diferenças entre esses, que estão entre os melhores concursos públicos que vocês podem fazer, especialmente por serem dois concursos públicos acessíveis a qualquer formação superior, né? Então, a pessoa que se forma ali, que tem ali um curso superior, que não é, por exemplo, de direito, acho que bate uma dúvida ali, né? Muita gente pensa em receita, alguns nem conhecem direito essa área de controle, né? Outros que conhecem as duas áreas ficam ali na dúvida, eu vou para a área de controle, fico na área fiscal. A gente vai tentar aqui, eu vou tentar defender aqui as vantagens da Receita Federal e vou deixar para o Eric ali tentar a defesa dos concursos de Tribunal de Contas, né, Eric? É isso aí, Arthur. Vamos tentar tirar essas dúvidas para vocês. Na verdade, não tem muita defesa aqui para a Receita Federal, tá? Vocês vão ver que o TCU é bem melhor, mas brincadeiras à parte, a ideia aqui é realmente comparar ali os dois órgãos, na verdade, dizer, né, considerando características comuns, o que cada órgão tem, né, para que você depois escolha qual daqueles órgãos que mais combina com você, qual aquele que você tem mais afinidade. Sempre que a gente faz eventos aqui, né, o pessoal acaba perguntando, né, quem estuda para área fiscal, né, dá para aproveitar desse concurso, né, quando estamos falando de um concurso para Tribunal de Contas, né, essa semana mesmo teve uma movimentação no concurso do TCM de São Paulo, Tribunal de Contas do município de São Paulo, aí muita gente perguntando, eu estou estudando para a Receita Federal, será que é o caso eu mudar para esse concurso? Né? Então, muita gente tem essa dúvida, a gente vai tentar aqui trazer as características das duas áreas para que você possa melhor decidir aí o seu futuro. Lembrando que aqui a gente deve ter um reforço, daqui a pouco deve chegar o Geto Coutinho para falar mais aqui do TCU também para vocês, não é isso? É isso mesmo. E a gente está ao vivo, né, Arthur? Quem tiver dúvidas, alguma questão sobre as duas áreas, pode colocar aí no chat que a gente vai respondendo aí para vocês, tá? O Rick está perguntando se tem alguma novidade sobre o concurso do TCU. Ainda não, né? Vamos esperar o Geto chegar aqui para ver se o Geto está vindo do TCU, inclusive, ver se ele traz alguma notícia lá, alguma novidade para a gente, né, Arthur? É isso aí. Vamos então começar esse nosso bate-papo aqui. Como o Eric falou, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, joguem no chat. Se vocês quiserem que a gente fale de alguma informação específica aí, ou da Receita Federal, ou do TCU. Mas vamos começar então a comparação, Eric. O que você acha da gente começar falando de grana, então? Começar já. É um dos bons critérios que as pessoas utilizam para escolher o concurso, né? Remuneração. Isso aí. Começar. Eu acho que na parte de grana vai dar empate técnico, mas vamos lá, vou começar aqui pela Receita Federal, né? Como é que é hoje a tabela remuneratória do auditor da Receita? Se você entrar na Receita hoje, você vai entrar ganhando 21 mil, tá? Essa é a remuneração inicial, 21 mil de auditor, isso Comparando, primeiro vamos comparar auditor com auditor, né? Depois a gente pode falar dos outros cargos também. Então na Receita, se você entrar hoje, você vai entrar ganhando 21 mil reais como auditor fiscal. Para ser mais preciso, R$ 21,29 e 21.029. Você vai entrar ganhando isso e aí, ao longo do tempo, você vai subindo na tabela. A tabela da Receita para em 27 mil, tá? Na verdade, 27.300. Só que tem uma coisa, tem o bônus de eficiência, tá? O bônus de eficiência hoje ele é no valor de R$ 3 mil. No primeiro ano, você não vai ganhar bônus de eficiência. No segundo, você já ganha uma porcentagem dele. No terceiro, você já ganha um pouco. A partir do fim do estágio probatório, ou seja, do início ali do quarto ano em diante como auditor, você já ganha o bônus inteiro. Então, para resumir para você, inicial da Receita 21 mil, final da Receita 27 mil mais 3 mil de bônus dá 30 mil, tá? Aí de 21 a 30 mil
essa é a remuneração na Receita Federal. E lá no TCU, Eric, como é que tá? Essa aí o TCU ganhou fácil, essa aí, tá? Essa comparação aí o TCU ganhou fácil, né? O inicial da carreira de auditor do TCU, né, que é o cargo de nível superior, esses valores, pessoal, inclusive estão no site do Direção. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a carreira do TCU, tem um artigo lá meu publicado no site do TCU, intitulado Como é Trabalhar no TCU. Né? Pesquisa aí no Google, você pesquisa no Google esse artigo e aí você vai encontrar lá os valores da remuneração e mais informações sobre a carreira. Tá? Inicial da carreira do TCU. Lá na Receita, o Arthur falou que era 21 e pouquinho, né? Lá no TCU também, é 21.947,82. Né? Só que o final da carreira do TCU é muito maior que o da Receita. Da Receita acaba ali em 27, o do TCU vai para 31.428. Né? Então, a carreira do TCU realmente é muito boa. E sem contar, aí agora vem o pulo do gato, né? Eu nem precisava contar isso para ganhar do Arthur, mas eu vou contar para vocês que a progressão na carreira do TCU ela é bem rápida. Né? Então, a cada 6 meses, você sobe de nível aí na carreira. Então, em pouco tempo, você já está no final da carreira, né? Geto Coutinho. E, né, Geto? Estou falando mentira aqui? Ou... Não, tá falando só a verdade, só a verdade. Se comparar TCU e Receita, não sobra nada da Receita. Você vê, ó, precisamos trazer 2 auditores do TCU para tentar competir aqui comigo, né? Vocês podem ver que o Eric já começou aqui inventando aí, né? Fez uma comparação claramente enviesada, porque ele não considerou o bônus de eficiência, né? O bônus está lá, ó, o pessoal está recebendo todo mês, tá? Ó, comparação correta, pessoal. Inicial está igual, então, né? Grosso modo a comparação ali é 21 mil inicial auditor da Receita, auditor do TCU. E você lá no final, aí sim, aí o TCU passa um pouquinho, porque é 31 e uns quebrados, né? E na Receita é só 30 mil. Então, realmente, o final da Receita está perdendo um pouquinho para o final do TCU. Se for hoje, considerar né? bônus, né? Penduricalhos. Penduricalhos. Lá no TCU tem vários penduricalhos também. Então, se você for considerar... Vamos lá, vamos falar dos penduricalhos, então. Tem um penduricalho aí que é a alimentação, né? O auxílio alimentação está fora desse valor aí? Tá, lógico, né? Quanto que é o... Quanto que é o auxílio alimentação hoje lá no Cara, TCU? eu não sei de cabeça não. Deve dar uns R$1.050. É? Acho que é mais ou menos. 1.050. O auditor da Receita, ele pode fazer uma dieta, porque ele vai ter R$458 para gastar, né? Então, ele vai fazer um almoço mais contido ali, não vai precisar, não vai entrar, né? Não vai ficar igual o auditor do TCU, não, assim, porra, R$1.000 ali de auxílio. Mas falando sério, em termos de remuneração, acho que os cargos são bem comparados. Né? Até porque quando você chega no final da carreira, tanto no auditor da Receita como no auditor do TCU, você vai acabar batendo no teto. Né? Quando você vai somando esses penduricários, você acaba batendo no teto constitucional, aí vai ter ali o abate-teto e aí todo mundo vai ganhar igual. Né? Acho que no final da carreira não tem Isso é uma coisa legal de falar, porque assim, a galera fica muito, o inicial é tanto de um, tanto de outro. E na verdade, se você quiser mesmo fazer carreira, né, que é o que a gente, pelo menos para concurso top é o que a gente incentiva, a não ser que depois você queira ser empresário, aí é contigo. Mas se você for fazer carreira, você tem que comparar o final, né, de cada uma das carreiras. E no final da carreira, a diferença às vezes é tão pouca, R$300, R$500, que não faz diferença no final, sabe? Quando você ganha o salário mínimo, você sai para o salário maior, pô, aí dá uma diferença muito grande na sua vida. Mas sai de 30.700 para 31.400... É verdade. Acaba que, no final das contas, assim, acho que é legal a gente começar falando desse critério da remuneração, até para mostrar que é por aí, né, Getro? Não é aí que eu acho que vai estar a decisão, vou fazer TCU ou vou fazer Receita, né? Vão estar, eu acho que nos outros pontos que a gente vai tratar, né? Exato. Ali o Luri está com a dúvida. Pergunta mais difícil. Prático ou auditor? Na verdade, aí você nem precisa escolher, né? Dá para fazer os dois, aí você pode acumular. É possível. E aí você também já está falando de um que nem é exatamente cargo público, né? Não está sujeito a teto, enfim, é outra história. Pegando ali da Poliana, quanto tempo para estar competitiva para o TCU? Aí eu acho que já vale para TCU e para a Receita também. Né? São concursos de alto nível, aí é lógico que vai muito de pessoa para pessoa, né? Não tem uma regra, mas se você
quiser que a gente fale um número, eu imaginei 2 anos, pelo menos. É o que você tem que, você começando agora, é o que você pode esperar em média, né, para estar pronto. Mas tem gente que passou com menos tempo, né? Tem gente que passou com 2 meses, tem gente que passou com 5, 6 meses, tem gente que demorou 5 anos, e aí varia muito, né? Não sei o que vocês acham. Não, é por aí mesmo. Eu acho que assim, quando você escolhe estudar para o TCU ou para a Receita, você já tem na sua cabeça que você quer você quer o supra-sumo, você quer a cereja do bolo do serviço público, entendeu? E para chegar lá, você vai ter que também despender muito mais esforço, muito mais energia, né? E também uma grade de dedicação assim, muito maior. É possível, plenamente possível. Nós 3 aqui somos exemplos de pessoas que conseguiram passar, outros milhares também, que o Direção já vem vivendo também nessa caminhada. A gente aqui tem história individual também, de dar aula, de ajudar essas pessoas a conseguirem os seus sonhos. É plenamente possível. Mas, assim, tem que considerar que você, assim, é diferente de você fazer um cargo de nível médio mais simples, um concurso com menos matérias. Como eu falei, é a elite do serviço público. Então, você vai ter que realmente estudar um pouco mais. Então, 2 anos é o que eu sempre falo, né? Não TCU e Receita não é aquele concurso para você que está com a corda no pescoço, precisando passar logo em um concurso, né? Está desempregado. Aí você não. TCU e Receita não é para você. Aí você tem que pegar um concurso mais fácil para você sair dessa situação e ficar mais tranquilo. Né? TCU e Receita é o concurso para quem já está empregado, né? Para quem já tem ali uma certa estabilidade e está buscando algo melhor mesmo. Né? Porque você tem que ter uma base para poder estudar bem para esse concurso e tá preparado. Não é isso? E inclusive, Eric, é uma coisa que tem tudo a ver com esse ponto aí, né? Tem um aluno aqui do projeto de coaching aqui do Direção mesmo, né? Que nós tivemos uma conversa com ele, porque ele estava querendo Receita Federal, né? O foco dele é a Receita TCU, né? Tem essa característica, é o concurso para quem já está numa situação razoável, ou sei lá, para quem pode ser bancado pelos pais, por exemplo, mas para quem já tem uma situação financeira razoável, poder brigar por algo um pouco melhor, né? E esse aluno em particular aqui do projeto de coaching do Direção, ele era um cara que ele estava desempregado, ele tinha um filho de 1 ano, ele estava contando, meio que estava depositando todas as fichas dele numa ação judicial que ele tem contra o ex-empregador dele e que talvez com isso ele ganhe uma grana ali que permita ele se manter por um tempo. Mas assim, é uma pessoa que está numa situação financeira claramente muito instável, né, muito insegura ali, e até a recomendação que a gente deu para ele foi, não está na hora de você pensar em receita, talvez seja melhor. E aí o legal do programa de coaching é justamente isso, né? Como você trabalha ali individualizado com aquele aluno, entendendo a situação dele, e aí você para a sua situação, esse outro concurso, no caso dele, o da PCDF. O de escrivão da PCDF. Olha a mudança, né? O cara estava estudando para auditor da Receita e ele percebeu, olha, peraí, eu tenho aptidão, eu gosto de polícia, eu gosto da área policial, era o caso dele, né? Gosto da área policial, tem aí PCDF, R$9.000, 300 vagas, edital para sair. No caso, ele percebeu que era melhor para ele, assim. Então, isso é uma coisa bem bacana e eu acho que é bom pontuar isso mesmo. Receita, TCU, nós estamos falando, como o Getro falou aqui, estão entre as carreiras ali no topo do Serviço Público Federal. Então, não é uma carreira para você que às vezes está numa situação muito, muito instável. Às vezes você tem até uma remuneração baixa, às vezes você ganha, sei lá, não sei, 2, 3 mil por mês, mas você está conseguindo pagar as suas contas, está conseguindo viver bem? Aí sim, beleza, dá para estudar, né? Para dar um salto direto para a Receita ou direto para o TCU. Mas você sair do 0 ao 0, você numa situação que você não está conseguindo pagar os boletos, não está conseguindo pagar as contas, aí realmente não é interessante. Eu só queria dizer uma coisa aqui, porque você falou que no TCU são 7 anos hoje para você chegar né, no topo da carreira, né? Na Receita... Dá 6 anos. 6 anos e um... Esses caras estão inventando. Não é 6, não, duvido. Imagina, 6 anos. 6 anos e meio para ficar mais exato. Não é 6, assim, só para deixar claro, eu entrei em 2014, eu tô fiz 5 anos de TCU agora em abril e faltam 2 padrões para eu chegar no final da carreira. Sim, já sabemos a remuneração do Getro. Só tá claro. É público, inclusive, você pode entrar no site TCU pode entrar e olhar. Olha só, o Getro eu lembro
do Getro entrando no TCU. Ele já Você tá vê, chegando né? no final da carreira. O Getro Parece, que entrou no TCU parece ontem. velho, né? Que fala, pô, eu lembro de você bebezinho e tal, não sei o quê. Já tá no final, ano que vem já, então. Ano que Bacana. Olha aí, velho. E na Receita, pessoal, na Receita é legal que você tem mais desafios. Então você leva 8 anos para você chegar no teto da carreira, né? Você... Mais desafio. É, exatamente. Mas de qualquer forma, assim, diminuiu, né? Cada Antes na carreira Receita... que é mais baixo que o do TCU. Só Tá bom. Só para pontuar. Tá bom. É o seguinte, pessoal, na Receita, né, eram 12 anos, 13 anos que você levava. Na verdade, dependendo, se você não tivesse função, você podia levar mais do que isso para chegar no teto. Deu uma melhorada, ainda não é como a do TCU, mas hoje já são 8 anos que você leva para chegar no teto. De novo, né, não é um critério ainda, embora o TCU está um pouco em vantagem nesse aspecto aí, ainda não é um critério assim, pô, vou fazer porque eu vou chegar em 6 ou em 8 anos no teto da carreira, né? Acho que tem mais aspectos para a gente trabalhar aqui. Antes do Jeto chegar, né, eu falei que o Jeto estava vindo do TCU. E ele queria informações quentes aí sobre o próximo concurso. Né? Informações privilegiadas aí, tá? E aí, Jeto, um monte de gente perguntando, ó, quando que vai sair o próximo concurso? Quem dera eu soubesse, tivesse informação privilegiada. Eu só acho que... Então, mas eu ainda estou mantendo a minha previsão, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes. Eu ainda estou com uma esperança que saia o TCU esse ano, tá? Uhum. Talvez mais para o final do ano, ali setembro, por aí. Eu tinha uma expectativa agora, né, de junho, julho. Só que a reforma da Previdência atrasou, né? E aí, por causa disso, eu acho que o edital vai atrasar um pouquinho também. Jeto, o que tem a ver a reforma da Previdência com o TCU? É porque o discurso do governo é que a Previdência, o Brasil não tem dinheiro e a Previdência precisa ser reformada para ter dinheiro, né? E aí o TCU ele é conhecido como o guardião das contas públicas. Aí, enquanto o governo tenta convencer a sociedade, o executivo, né, que a União está precisando reformar a Previdência para ter mais dinheiro, fica meio, assim, estranho o TCU ficar fazendo um concurso para pagar 20 mil reais de inicial para a galera de auditor, né? Então, o TCU também não é um órgão que, assim, ele não é do executivo, ele não está sujeito às regulamentações do executivo, né? Ele é um órgão independente, o pessoal coloca ele mais perto do legislativo, né, até pela Constituição, etc. Mas, assim, o TCU não é alheio, né, ele também faz parte da administração pública e ele respeita isso. Então, eu acho que, assim, a gente tem vaga no orçamento para esse ano, são 20 vagas, tá? A gente tem espaço orçamentário, recentemente aconteceram muitas aposentadorias, então assim, as condições para ter o concurso, elas existem, tá? Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo ainda não é o melhor momento para o concurso. Talvez aí depois que a reforma da Previdência seja aprovada, pelo menos na Câmara, aí eu acho que o mercado também vai entrar de cabeça na economia do Brasil, a gente vai ter melhoria na expectativa, aí eu já acho que o TCU pode sair. Só para terminar o raciocínio, Eric, eu acho que assim, é o mesmo cenário que a gente viveu em 2011, é a mesma coisa. Entendeu? 2010 a Dilma foi eleita, aí todo mundo falou, tem que fazer um ajuste fiscal, tem que segurar os gastos. Ela foi e segurou os gastos. Por que eu sei disso? Porque eu estava na fila para ser nomeado no Banco Central, era o próximo da lista, e ela nomeou bem antes de eu entrar. E aí era para eu tomar posse em janeiro, eu fui tomar posse só em agosto. E em agosto foi justamente quando o TCU lançou o edital do TCU 2011. Então, assim, é o mesmo cenário, é bastante parecido, eu acho que a gente ainda tem alguma chance. Agora, independentemente disso, a nomeação deve ficar para o ano que vem. Tem a questão da reestruturação interna lá, você acha que pode, o TCU talvez está esperando se acomodar, ver como é que vai ficar, para ver as necessidades, você acha que isso tem a ver também? Ou? Então, eu acho que não, acho que pelo contrário, assim, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha as regionais, né, e esse pessoal passou a ser vinculado tecnicamente à sede, né, então agora eles estão todos fazem trabalhos da sede, e assim, isso teve um ganho de produtividade muito grande, cara, assim, eu estou assustado, eu tenho... Na minha equipe são 10 pessoas, né? E 3 são dos estados. E eu tinha um estoque lá de processo para resolver e, assim, acabou o estoque. Eu estou ajudando outra diretoria porque na minha, por enquanto, não tem nada. É claro que, sim, toda hora pinta alguma coisa, mas hoje, exatamente no dia que a gente está gravando esse webinar, hoje não tem nada porque essa galera já zerou e eu estou cedendo o auditor para ajudar outro pessoal. Então, assim, eu acredito que em breve a gente vai ter novas perspectivas de trabalho. Porque a gente vai desenvolver inovações de trabalho. O TCU acabou de julgar, acho que terça-feira, uma estratégia de desburocratização para ajudar a desburocratizar. Então, assim, a gente está abrindo outras frentes de trabalho e a gente vai precisar contar com mão de obra qualificada para isso. Então, eu acho que, assim, a gente teve esse primeiro baque, mas eu acho que, assim, o saldo não foi negativo, não. Pelo contrário, foi muito positivo. Isso reforça
a necessidade do concurso, ao invés de deixar mais fraco, não, reforça. Show de bola. Uma coisa interessante é sobre essa questão de autorização, de expectativa de concurso, né? Você comentou aí um pouco as expectativas no caso do TCU. No caso da Receita Federal, a gente já não tem grandes esperanças de concurso em 2019, né? A gente já realmente, conversando entre nós aqui, eu acredito que a maioria aqui acredita que Receita realmente só 2020, né? Mas é um concurso bem possível para 2020. A Receita tem uma diferença em relação ao TCU, né? Que a Receita ela não autoriza o seu próprio concurso, né? Mas quem autoriza hoje é o chefe imediato da Receita, que é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Se eventualmente ele for autorizar concurso, certamente antes de reforma da Previdência, de jeito nenhum, porque passa uma mensagem politicamente ruim, né? Você que está... Ele está indo ali para o Congresso todo dia falar que não tem dinheiro para nada, ele ir lá e autorizar concurso, não sei o quê, certamente não. Acredito que o da Receita é um dos primeiros concursos na fila ali para, passar da reforma da Previdência, ter a sua autorização deferida. Não acho que é o primeiro, tá? Acho que, por exemplo, o do INSS, a gente sempre fala dele aqui, eu acho que o do INSS está na frente, tá? Mas acho que o da Receita é um dos primeiros concursos ali na fila para ser autorizado num cenário de um espaço fiscal favorável, talvez por conta de uma reforma da Previdência aí. Acho que é algo bem possível para o ano que vem, para esse ano não. Vamos falar de mais alguns pontos aí? Vamos comparar mais algumas coisas? Vamos dar uma moral pro pessoal do chat ali. O Luri, de novo, está perguntando para a gente qual a diferença entre a rotina de trabalho de um auditor da Receita e de um auditor do TCU. Legal. O Arthur já está fora da Receita, já nem lembra mais. Ah, conheço tudo da Receita, autoridade. Mas vamos lá, vamos falar sobre os tipos de trabalho, então, né, que cada um faz, porque tanto no TCU como na Receita tem muitos trabalhos diferentes, né, a serem as rotinas, realizados, não existe uma única rotina, vamos dizer assim. Isso, né? Existem várias várias rotinas, vai depender do tipo de trabalho que você exerce, né? Vou começar aqui falando do TCU, depois o Getro complementa. Né? No TCU existem basicamente dois tipos de trabalho, assim, para quem está iniciando. É um trabalho mais interno, né, de análise de processos, e um trabalho que é mais externo, que aí é o trabalho de fiscalizações, né, de auditoria. Esse trabalho mais interno é um trabalho mais individual, então aí você tem uma maior flexibilidade de horários, né? O TCU ele trabalha com um sistema de banco de horas, então você pode utilizar esse banco de horas aí para realizar suas outras atividades, né, fora do tribunal, né? Isso deixa o seu horário bem mais flexível. É um trabalho mais individual, mais de análise, você precisa de uma concentração, né, tem que ter atenção nos detalhes, a sua responsabilidade também é maior, porque é você que vai assinar sozinho aquele trabalho, depois vai ter a revisão das chefias, mas é um trabalho que tem uma maior responsabilidade. Né? E tem o outro tipo de trabalho, que é o trabalho de auditoria, que é um trabalho externo, né, que aí você faz reuniões com os jurisdicionados, você sai da sede do tribunal, né, vai fazer as fiscalizações, às vezes você fica semanas trabalhando fora do tribunal, tem viagens também, e é um trabalho geralmente em equipe, né, as fiscalizações nunca são feitas sozinhas, pelo menos como regra. Você sempre tem pelo menos mais um, geralmente mais pessoas ali, então você tem que coordenar, tem que ter... saber trabalhar em equipe, né? Às vezes você pode também ter a responsabilidade de coordenar essa equipe, né? São os dois tipos de trabalho. Tem outros ainda, como trabalho de assessorias, trabalho na área meio, mas é basicamente isso, né, Getro? É bem flexível, né? Exatamente. Eu acho que assim, no TCU você tem um espectro muito grande de possibilidades, né? Como o Eric falou, tem trabalhos mais sozinhos, que são até um trabalho um pouco mais jurídicos, né? Um cidadão apresenta uma denúncia, você vai ver se a denúncia é procedente ou não, e vai ter que levantar os elementos para aquela denúncia ser apurada, né? Então, assim, esse é um trabalho mais individual. E a parte que eu acho mais legal é o trabalho externo, é fazer auditoria mesmo, é quando você sai do órgão e vai no outro órgão fazer um trabalho, entre aspas, investigativo. Esse é que eu acho mais legal, tá? Mas tem outro tipo de trabalho também, tem trabalho que é
é 12 por 36, tem uns trabalhos assim também, que tem escala. Tem outros que você trabalha só de manhã, outros só de tarde. Tem outros que você precisa ficar de noite. Tem trabalho que não tem hora, que você tem que ficar disponível a qualquer momento. Tem o teletrabalho. Tem o teletrabalho, exatamente. Tem trabalho que você trabalha de casa, né? Tipo assim, aí você só combina uma meta com o seu chefe, e aí você cumpre a meta lá e tá tudo beleza, mas você trabalha de casa, não precisa bater ponto. Então, assim, você vai ter um conjunto de possibilidades que são bem legais. Bacana, E na Receita, né, eu acho que talvez nesse aspecto a Receita seja ainda mais ampla, né? Eu acho que o TCU já tem uma gama muito grande de atuação, mas na Receita você tem desde trabalhos com viés mais policial, né, como a atuação ali na repressão, que é correndo atrás de bandido mesmo, né? Você ali nas estradas vicinais, ali na fronteira com o Paraguai, na fronteira com os outros países aqui da América do Sul, buscando realmente fazer um combate direto ali a atividades de descaminho, de contrabando, né? Você tem desde esse tipo de atividade, mas você passa por atividades mais exóticas, como piloto de lancha, tem o pessoal lá da divisão de operações aéreas na Receita, né? Você tem a área aduaneira da Receita Federal, que aí você vai estar trabalhando com muito foco na parte de comércio exterior, da fiscalização do comércio exterior, nos portos, nos aeroportos, nos portos secos, fazendo inclusive fiscalização o pessoal chama de fiscalização a posteriori, né? A fiscalização que você faz após a ocorrência do despacho aduaneiro. Você pode sempre fiscalizar os 5 últimos anos de operação da empresa, então tem todo um trabalho de fiscalização mesmo, né? E você tem ainda o trabalho da área mais conhecida, que é a área de tributos internos. Você tem a bagagem, né, nos aeroportos, as pessoas, quem viaja para fora aí, volta e meia passa ali, né, e recebe um bom dia ali. Ele fica com um colarzinho assim, né? Exatamente, com a estrela, né, a estrela ali da aduana, né. E a gente tem ainda os trabalhos da área de tributos internos, né, então você pode trabalhar com a fiscalização de imposto de renda, de IPI, PIS, tributo é que não falta no Brasil, né? Então, você escolhe ali PIS, COFINS, né? Todos esses tributos aí, o IPI, todos esses tributos estão sob fiscalização aí da Receita Federal. Então, você pode trabalhar nessas atividades mais de fiscalização, e aí você tem atividades internas e externas, pode trabalhar em áreas de julgamento, né? Você pode trabalhar nas instâncias de julgamento da Receita Federal, aí é um trabalho bem mais jurídico mesmo ali, né? Você em cima do processo, analisando os fatos ou analisando o direito mesmo, né? Isso nas delegacias de julgamento, no CARF, né, que é o Conselho de Recursos Fiscais. Inclusive, um dos nossos professores, né, o Rodrigo Mineiro, ele justamente é conselheiro do CARF. Ele é auditor da Receita, mas hoje ele está lá como conselheiro do CARF, justamente nessa área de autuações relacionadas à aduana, que é a disciplina que ele leciona. Então, cara que vive isso, né? Ele não é à toa que ele é um excelente professor de legislação aduaneira e comércio internacional, porque ele faz jurisprudência disso, né? Então ele é um cara muito diferenciado mesmo. Legal. Enfim, você tem essas diversas atuações. Você tem aquela área de inteligência que ficou muito conhecida agora por conta da Lava Jato, né? Que é a Coordenação de Pesquisa e Investigação da Receita, COPEI. Ela ficou bem conhecida porque eram basicamente os auditores que atuavam ali junto da Operação Lava Jato, especialmente no combate à lavagem de dinheiro, né? A Receita tem até um laboratório de lavagem de dinheiro, fica lá em São Paulo, que tem um laboratório, mas assim, um laboratório de computadores, né? Prevenção à lavagem. Não é de lavagem, não. É importante falar isso. De prevenção à lavagem de dinheiro, é isso aí. E você pode ter um trabalho assim, mais gerencial também, acho que isso no TCU também existe, né? De você mais coordenar o trabalho das outras áreas, né? Isso existe também no TCU. E geralmente quando você exerce um trabalho gerencial, você ganha função de confiança, né? Sim, sim. Maior. Ô Jeto, o pessoal está perguntando muito ali no TCU sobre o teletrabalho, né? Podia falar o pessoal um pouquinho os detalhes e muita gente, e a questão de lotação também, muita gente está perguntando. Eu acho que esse já é um diferencial do TCU para a Receita com essa mudança que teve agora, né? Porque a Receita tem possibilidade de lotação
em todos os vamos locais? Vamos lá que eu quero arrebentar. Vamos ver que essa eu quero responder. Vamos lá. O teletrabalho ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você precisa ser estável, tá? Então você precisa ter passado pelo estágio probatório, que hoje é de 3 anos, né? Tá lá no 8.112, você estuda com o Eric em Direito Administrativo. Bom, depois que você passar por esse estágio, aí você pode pleitear o teletrabalho. O TCU tem teletrabalho desde 2009. Tá? Então a gente está caminhando aí para 10 anos já de teletrabalho, é muito tempo, foi pioneiro na administração pública. Aliás, geralmente a gente é pioneiro na administração pública em várias coisas, né? Esse foi uma delas, a gente pode contar outras também depois. E ele funcionava assim, você era estável, então você combinava uma meta com o seu chefe, né? E você tinha que fazer essa meta em 30% menos tempo, né? Ou seja, trocando por miúdo, você tinha que ter 30% a mais de produtividade, né? E funcionou bastante tempo dessa forma. Aí, tipo, só podia liberar, acho que 10% do pessoal para ficar em teletrabalho e tal. E aí, hoje, em 2019, o teletrabalho ampliou, né? Ele pode chegar até a 40% de toda a unidade, então, até 40% de todos os servidores podem ficar em teletrabalho simultaneamente, o que é muita gente, tá? Só que para isso tem alguns requisitos, né? O trabalho tem que ser individual, não dá para fazer uma auditoria em teletrabalho, né? Mas se o trabalho for individual, se envolver em instrução de processo, avaliação de denúncia, etc., você consegue fazer, beleza? Então, sobre o teletrabalho é isso, precisa ser estável e você vai receber um processo e tem a meta que você vai... Dá para morar em outra cidade, no caso? Então, antigamente, a norma do TCU previa que você devia ficar à disposição da chefia, né? Hoje em dia, com esse novo modelo agora, nessa reestruturação que teve, hoje em dia isso já não é mais assim, exigido, tá bom? Porque a gente hoje tem reunião com Skype, por videoconferência, WhatsApp direto. Então, assim, eu tenho 3 pessoas que têm que gerenciar a distância, que elas não estão, né, comigo lá na minha sala. Então, assim, são outras formas de trabalhar que a gente está mudando. Então, assim, hoje é possível, sim, você ser lotado em Brasília, né? Aliás, todo mundo é lotado em Brasília agora e morar numa cidade diferente, tá bom? Então, hoje é possível, sim. Eu não sei como vai ficar para quem chegar, né? Para quem chegar, se quem chegar vai conseguir... depois, né, de ser estável, sair. Eu acho que sim, né? Nos prometeram uma regulamentação sobre essa questão para vocês que estão chegando até o final desse ano. Vamos esperar mais um pouquinho, mas eu acho que vai ser possível, porque se já tem gente dessa forma, não faz sentido diferenciar quem está chegando agora. Né? E o TCU ele já está bem maduro nessa questão do teletrabalho, né? As chefias já têm parâmetros, né, para avaliar desempenho. Já tem bastante tempo. Só para dar um exemplo, Eric, se me permitir, desculpa te cortar, a gente tem um processo lá que é tomada de conta especial, né? Nesse processo, assim, basicamente você identificou um dano para o erário e você vai pegar o dinheiro de volta. Basicamente esse processo é para isso, né? E a gente reparou que tinha um gargalo lá, que era a primeira chefia, porque lá no TCU todos os trabalhos precisam ser revisados. Então o primeiro chefe que tinha que revisar tudo que é feito na diretoria, esse cara era um gargalo. A média era de mais ou menos 60 dias que o cara demorava para revisar um processo. Porque o cara tinha tanta coisa para fazer que aí entrava na fila rodando e demorava 60 dias. O que o pessoal fez? Não, vamos pegar esses processos, vamos juntar tudo numa secretaria só, que é a SESEX-TCE, Secretaria de Controle Externo de Tomada de Conta Especial, e o cara vai fazer só isso, vai só revisar o processo TCE. Então, o processo que antes demorava em média 180 dias, caiu para 65, o processo inteiro. O cara que era um gargalo, hoje não tem mais esse gargalo, a média de processo subiu de 3 para 11 por dia. Isso por causa de quê? Teletrabalho. Que aí você, beleza, você não vai para o TCU, não vai, mas vamos combinar uma meta aqui que seja razoável e você consiga me entregar mais rápido. E aí isso começou a acontecer. Hoje em dia, o TCU tem muita TCE ainda, mas a produtividade assim subiu assustadoramente. Então o teletrabalho é parceiro da gestão. Sim. Bom, e aí sobre a Receita, né, como é que funciona a questão da lotação na Receita Federal? A lotação inicial normalmente é nas cidades de fronteira, né? Você vai ter lotação na cidade de fronteira do norte, do centro-oeste, do sul. Você vai ter lotação também nas capitais, mas aí geralmente é nas capitais do norte, tá? Você vai ter basicamente lotação nas capitais do norte, em Brasília, de vez em quando em São Paulo, de vez em quando em Cuiabá, tá? Você tem algumas opções assim, mas as outras capitais, as capitais do sul, as capitais do nordeste, Rio de Janeiro, essas cidades geralmente não tem vaga para quem está entrando no concurso, né? Depois que você entrou, aí você vai poder participar dos concursos de remoção. Geralmente é fácil você
vir para Brasília. Então, é um caminho muito comum, né? A pessoa, foi o meu caminho, inclusive, né? Você ir para uma fronteira ou ir para uma capital do norte, no meu caso eu fui para Manaus, e aí na primeira remoção, você, para chegar mais próximo da sua família, se você não é lá do norte, que era no meu caso, minha família é de Goiânia, o primeiro passo é, na primeira remoção, eu fiquei 1 ano e meio em Manaus e consegui vir para Brasília, então nessa primeira remoção. A Receita também já trabalha já utiliza o regime de teletrabalho, eu diria que está mais incipiente em relação ao TCU. Quando eu estava saindo da Receita ali por volta de 2016, a Receita estava começando o projeto piloto de teletrabalho. Mais recentemente, porque eu continuo acompanhando, né, mais recentemente a Receita ela ampliou as atividades que podem ser executadas por meio de teletrabalho. E a tendência é que isso continue aumentando, tá? Então, porque a Receita ela tem muitas atividades que você pode fazer à distância. E a Receita já usa, por exemplo, processo eletrônico desde 2010. Então, é algo já muito consolidado na Receita Federal você trabalhar com tudo eletrônico. E hoje não é só os processos em geral que são eletrônicos, mas até coisas que, por exemplo, quando eu estava lá, ainda não eram eletrônicos, como declaração de importação, né, e os documentos, a declaração de importação já era eletrônica, mas os documentos comprobatórios da importação, a invoice, o conhecimento de carga, alguns desses documentos, eles não eram ainda eletrônicos. Agora não, agora o importador, por exemplo, ele apresenta todos os documentos na forma eletrônica. Todo o desembaraço aduaneiro da mercadoria é feito de forma eletrônica, você só vai pedir documentos originais em situações específicas quando realmente aquilo é necessário. Mas assim, como o grosso das atividades são eletrônicas, né? Toda a parte de imposto de renda é eletrônica, todos os batimentos que são feitos com os bancos, com até imobiliárias, enfim, com todos os batimentos que a Receita faz hoje podem ser feitos de forma eletrônica, então acaba que o teletrabalho está se tornando algo cada vez mais forte, cada vez mais presente, né? Mas também, assim como você falou, né, Jeto, o teletrabalho na Receita, ele é algo para quem já passou do estágio probatório. Você não vai entrar e cair direto no teletrabalho, não. Você, pelo menos aqueles 3 primeiros anos ali, você vai ter que trabalhar presencialmente. Depois disso, dá para você morar em uma cidade e trabalhar na outra, mas pelo menos na Receita, se você fizer isso, você está fazendo isso por conta própria. Então, assim, se você está lotado em Brasília e você foi morar em Curitiba, né? Se você foi morar em Curitiba e te chamarem para uma reunião, você não pode alegar, paga minha passagem para eu ir. Não, você vai por conta própria. Ou seja, ponto para o TCU, mas não tem vantagem nenhuma na Receita. Não tem vantagem nenhuma. A Receita tem a vantagem, a Receita tem a vantagem de você poder servir. Você nunca vai poder servir em Tabatinga, por exemplo. É verdade. Você nunca vai poder conhecer aí você pode ir de Brasil, férias, né? vai no recesso. De férias. Tá certo. Beleza. O pessoal está perguntando ali, Arthur, de curso para o TCU de discursivas. O Sérgio ele lançou para o TCDF, né? Sim, ele vai lançar o curso para o TCU. O Sérgio é um cara muito bom, né? Vai ter um curso sim, tá, Fabiano, para o TCU de discursiva. Quem está tocando aqui é o Sérgio Varela, que ele é auditor do TCDF. Cara muito bom, aí já foi aprovado em vários concursos, inclusive em concursos de conselheiro substituto. É um cara muito experiente aí no mundo dos concursos e está tocando aí esses cursos de discursivas para vocês aí. E aproveitando que a gente estava falando de lotação, eu queria jogar mais um ponto aqui, que eu lembro de post do Getro no Facebook lá, que é o seguinte, a atuação internacional, né? Eu acho que é um aspecto que chama a atenção do pessoal, que é legal, assim, tanto na Receita como no TCU, você tem possibilidades de atuação internacional, de cooperação com outros governos, com outros órgãos internacionais. E não sei, no TCU, até deixo a pergunta, se você tem alguma possibilidade, ainda que seja algo mais esporádico, mas de lotação mesmo no exterior, de trabalhar realmente morando fora. Certo. Como é que funciona? Nós temos algumas possibilidades, sim. O que acontece? A Receita, ela tem várias parcerias com físicos de outros lugares do mundo, né? E o TCU também tem parceria agora com outros TCUs do mundo, entendeu? A gente, por exemplo, é presidente da OLACEF, que é a organização dos TCUs aqui da América Latina e Caribe, né? A gente atualmente é presidente da
do comitê mais importante da Intosar. A Intosar é como se fosse a ONU dos TCUs do mundo, tá? Que é mais ou menos isso, que é o Comitê de Normas Profissionais de Auditoria Governamental. Então, a gente é presidente lá. Então, assim, quando você assume um cargo dessa natureza, é natural que você possa ser lotado lá. Hoje, atualmente, eu acho que não tem ninguém nessa situação, né? Que geralmente o pessoal prefere fazer bate e volta, para não ficar longe da família, etc e tal. Mas existem aqui umas 2 ou 3 situações que ocorre isso. Tem uma menina, por exemplo, que ela é esposa de um diplomata, né? Aí, como ela tem que acompanhar o marido, né? Tem aquela licença e tal, ela vai. Só que o que acontece? Ela prefere ficar de teletrabalho do que ficar lá sem fazer nada, né? E aí, assim, nesses casos, assim, de acompanhamento e tal, o TCU libera, é bem tranquilo mesmo. Tem um projeto lá interno, que eu não sei se tem ainda, mas no passado tinha todo ano. Era feito um concurso interno, que alguém ia para Washington, esqueci o nome do programa. Tem. Ficava lá um tempo lá em Washington. É para fazer um estágio de 4 meses no GAL, né? Que é o TCU dos Estados Unidos, que fica lá em Washington. Isso. Eu participei desse processo, eram 2 vagas todo ano. Aí, ano passado, teve só uma e eu fiquei em segundo. aí, esse ano eu vou concorrer de novo. Mas foi bom, porque eu perdi pro Thiago Dutra, que é o cabulosão lá. Eu ia falar, o Thiago, ele tá lá. O Thiago tá lá. Deve estar voltando agora esse mês. Ele falou que ia ficar um tempo. Aí eu falei, não, bicho, pra você, beleza, eu fico em segundo fácil. Mas foi bem legal. É legal. Tem oportunidade de estudar fora também, né? TCU tem parceria com universidades da China, algumas da Europa, dos Estados Unidos, então tem oportunidades também, só que assim, você tem que passar no edital, né? O edital traz os requisitos, você tem que passar na seleção. Que mais? E tem viagens também, né? Eu já viajei pelo TCU, já viajei para Turquia, para Paris, para Bulgária, Croácia, Alemanha. Sério, Alemanha. E fiz uma viagem rápida para Portugal, mas assim... Nem conta, né? Depois dessa vez. Bacana. Pois é, cara, vou falar. Ó. Eu particularmente, realmente, no meu período na Receita, a única oportunidade que eu tive foi ir para a capital do Azerbaijão, que é a capital do Azerbaijão, ninguém sabe. Eu só lembro porque eu tive essa oportunidade de ir para lá, né? Sério? Que é Baku, né? Baku. É a capital do Azerbaijão. Sério? Mas, sim. E eles falam que é inglês, é o seguinte, é inglês? Cara, não tenho ideia. Assim. Acabou que eu só não fui porque eu era padrinho de um casamento bem no fim de semana. Fiquei numa raiva, mas enfim. Fazer o quê? Era amiga da minha esposa lá, padrinho de casamento. Mas assim, eu tive essa oportunidade, né? Na Receita, volta e meia você tem essas oportunidades, porque a Receita ela participa de uma série de... Ela tem uma participação muito ativa no Mercosul, tem uma participação muito ativa na OMA, né, que é a Organização Mundial das Aduanas, que fica, a sede dela é em Bruxelas. Isso estou falando mais pela parte aduaneira, né, que foi a área que eu atuei mais, então você tem muito essa questão da atuação ali na OMA, a Organização Mundial das Aduanas, com sede em Bruxelas. Volta e meia tem alguém lá, lotado mesmo, às vezes para ficar 1, 2 anos, como representante daqui lá na OMA. Mas tem muitos cursos também, tem muitas reuniões na OMA, então é comum, especialmente na área aduaneira, que uma vez ou outra você acabe sendo chamado para algum evento da Organização Mundial das Aduanas, né? Na parte de tributos internos, você tem, por exemplo, a OCDE. A OCDE, ela volta e meia, ela faz alguns encontros de cooperação. Recentemente, uma colega minha mesmo estava num evento da OCDE focado em prevenção à lavagem de dinheiro. Né? E aí, os países... Porque tem isso, né? O Brasil, ele tem essa preocupação, mas não é uma preocupação tão forte do Brasil a questão da lavagem de dinheiro. Os países... os Estados Unidos, por exemplo, tem uma preocupação muito mais forte com o combate à lavagem de dinheiro do que o Brasil. Eu me lembro que eu participei de alguns eventos aqui no Brasil, né? Volta e meia, o pessoal lá da aduana americana vem ao Brasil, e aí nós temos reuniões na Receita, na ESAF aqui mesmo em Brasília, né? Volta e meia tem alguns treinamentos dos quais participam a aduana americana, a aduana de outros países. Encontros com países de língua portuguesa é muito comum também, né? Tem uma organização, não lembro o nome, dos países de língua portuguesa, assim, e há uma cooperação forte entre eles. Principalmente aí é mais um intercâmbio de conhecimento mesmo, né? Mais
troca de boas práticas, esse tipo de coisa. Então, tem muitas oportunidades assim, para quem vai atrás. Né? Só para fechar, então, assim, esse assunto, o pessoal do TCU foi para Paris, né, para Portugal. E o pessoal do TCU... Conta aí, você foi para onde? E o Arthur, né, o pessoal da Receita vai para o Azerbaijão. Eu quero ser exemplo. Vai falando sério, gente. E a gente tem até lugares onde TCU e Receita cooperam, né? Tem, por exemplo, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Eu fiz parte da ENCLA. Fez parte? Pois é. O TCU também manda representante lá, eu já fui representante 2 anos, 2016 e 2017. Em 2018 eu saí, dei o espaço para outra pessoa, mas TCU e Receita também cooperam em organismos assim. Tá? A ENCLA é uma secretaria executiva vinculada ao Ministério da Justiça. Tá? Isso. Bem legal. Bacana. O pessoal está perguntando ali de cargos de nível médio, né? No TCU tem sim o cargo de nível médio, cargo de técnico de controle externo. Eu não acredito que o próximo concurso vá contemplar vagas para técnico, né, mas existe lá ainda o cargo. O inicial está por volta de 12 mil e o final volta de 17 mil reais. É o cargo de técnico federal de controle externo. Lá naquele artigo que eu falei para vocês, no site do Direção, tem informações também sobre o cargo de técnico. Na Receita não tem mais o cargo de nível médio, né? A Receita tinha o cargo de técnico mesmo, mas de 2000 e alguma coisa para cá, não vou me lembrar exatamente, acho que 2007, 2008, foi por aí, que ele se tornou o cargo de analista tributário, né? E o analista tributário hoje também é um cargo de nível superior. A remuneração é basicamente a mesma, né? 12 mil a 16, 17 mil ali no final. Só que o analista tributário da Receita, ele tem o bônus de eficiência também, só que é menor, é R$ 1.800. Então, você soma aí 16, 17 mais 1.800, o analista da Receita vai receber ali no final de carreira quase 19 mil, alguma coisa assim. Tá? Só que é nível superior. Para nível médio, na Receita, você só tem a possibilidade de atuação mesmo se você passa no concurso que é, na verdade, do Ministério da Economia, que é o concurso do ATA, né? O assistente técnico administrativo. Mas aí nós já estamos falando de um cargo com uma remuneração da ordem de R$ 5 mil. É um cargo de nível médio do Ministério da Fazenda que você vai ser lotado em diversos órgãos ali do Ministério da Fazenda, dentre eles, Ministério da Economia agora, né? Dentre eles a Receita Federal. Bacana. Arthur, então já deu para perceber, né, que em termos de trabalho, assim, o TCU é muito melhor, né? Mas assim, mas pode ter gente ainda que queira estudar para Receita, que está nos assistindo. Então acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre o concurso em si, né? Como o pessoal está perguntando se é difícil, se quem estuda para Receita... Olha lá, o pessoal já está estudando para Receita, se dá para estudar para o TCU também. Não, mas acho que é legal a gente falar disso mesmo, porque eu vou deixar a minha opinião de cara aqui, assim, eu não acho que dá para conciliar os dois. Assim. Também não acho. Você tem que escolher, né, uma das áreas, né? Eu também acho. Eu acho que tem... Fala aí, já, fala um pouquinho. Não, eu ia falar que essa é uma vantagem da Receita, inclusive. Geralmente, os concursos da Receita têm bem mais vagas que os concursos do TCU, tá? Então, você faz um concurso para a Receita aí para 70 auditores, 100 auditores, 100 e tantos auditores. Lá no TCU é mais difícil. O último concurso, apesar de ter nomeado umas 60 pessoas, mas o concurso mesmo foi para, acho que 20 vagas, né? Então, assim, no TCU os concursos são bem menores. E concordo com o Arthur que também não dá. Já teve uma época que você conseguia estudar para as duas áreas juntas, que era a fiscal e a de controle. Hoje em dia já não dá mais. Hoje em dia eu acho que eles estão pegando caminhos muito diferentes. Basta ver, você faz Santa Catarina agora, né? Nota de corte lá em cima, que não foi concurso fácil, mesmo assim foi nota de corte lá em cima, e imagina você querendo estudar para os dois ao mesmo tempo. Ou seja, você concorre tanto com quem está estudando para a Receita Federal, quanto quem está estudando para o TCU, né? Deixa eu ver se eu explico isso de uma forma melhor. Se você estuda para o TCU, você concorre com os melhores concurseiros do Brasil para parar de controle. Por quê? Porque você quer o TCU e quem quer o TCU também é a galera muito bem qualificada. Quando você estuda para a Receita, você quer também um dos melhores órgãos da área fiscal do Brasil. Então, quem concorre para a Receita também é uma galera muito bem qualificada. São concurseiros que já passaram em alguns concursos e tal, e estão querendo melhorar. Então, quando você tenta estudar para os dois, você concorre com a melhor concorrência do TCU e a melhor concorrência da Receita. Então, assim, você está duplicando a sua concorrência, que é uma concorrência extremamente qualificada. Eu não acho que isso seja uma estratégia inteligente. Sou adepto da estratégia do foco, você escolher um ou outro e ser especialista naquele concurso, ou na área de controle, para o TCU, ou na área fiscal para
para a Receita Federal, tá? E as matérias são diferentes, né? O jeito de fazer a prova é diferente, tá? Na Receita você tem mínimo por matéria, no TCU você não tem mínimo por matéria, mas uma errada numa certa. Então, assim, se você tentar estudar para os dois, muito provavelmente você vai ficar sem nenhum. Só corrigindo o Mário Machado, que chegou ali agora, ele chegou agora e chegou bem no momento que o Jeto falou que essa é uma vantagem da Receita. Ele está perguntando se está 7-1, na verdade o 1 é essa única vantagem que o Jeto acabou de falar, porque a gente já tinha falado tanto, né, para não ficar feio, né? Mário, ó, tô precisando da sua ajuda. Cadê aí, você aqui, Mário? Se você puder contribuir aí, ó, era para você estar aqui, mas se você puder contribuir aí, manda aí, porque tá difícil, cara, tá difícil. Mas realmente eu acho que estudar para os dois, talvez para quem está começando, assim, né? Eu estou começando, já tenho uma situação estável aqui, né? Consigo bancar um projeto de mais longo prazo e eu ainda não me decidi entre TCU e Receita. Estou iniciando agora, aí talvez dá para conciliar, porque tem algumas matérias em comum ali. Tem um né? conjunto ali de matérias Pequeno, introdutórias que está presente nos dois, mas assim, quanto antes você tomar a sua decisão e mergulhar de cabeça, e o que a gente fala normalmente não é estudar só para o TCU ou só para a Receita, mas é estudar só para a área fiscal ou só para a área de controle. Você não precisa também ficar fechado em um concurso só, mas se você fecha ou na área de controle ou na área fiscal, você vai ver que tem um grande leque de matérias que você pode estudar que te prepara para vários concursos fiscais. E da mesma forma, um grande leque de matérias que você vai aproveitar em vários concursos da área de controle. E a gente recebe bastante aluno aqui, assim, né, Arthur, com essa dúvida, no programa de coaching, né? Será que dá para conciliar área fiscal com área de controle? Então, aí a gente orienta, justamente mostrando as semelhanças, as diferenças, né, as oportunidades também, porque aqui a gente está falando só do TCU e Receita, que são os dois concursos, vamos dizer assim, referências nessas duas áreas, mas existem vários outros, né? O próprio Mário aqui chegou a falar de físicos estaduais e municipais, né? Na área de controle também existem, agora mesmo o concurso do TCM de São Paulo, né? Deu uma andada, enfim, então quando os alunos chegam, né? A gente tenta dar essa orientada, né, Arthur? É bom dar uma diferenciada, porque assim, nem as matérias que caem nos dois são cobradas da mesma forma, tá? Vou dar um exemplo de contabilidade, tá? Por exemplo, você pega contabilidade para Receita, é um negócio monstruoso, entendeu? Porque o cara tem que saber de tudo, de CPC e demonstração e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Realmente, para Receita, a contabilidade é puxada. Quando você pega a mesma prova de contabilidade para o TCU, você vê que é uma prova que tem um perfil totalmente diferente. Para a parte do TCU se preocupa mais com a parte da transparência das informações, com as competências de cada um, de cada ator, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, as transparências da demonstração. Você não vai precisar, talvez, né? Mas assim, nas últimas provas você não precisou montar um balanço, mas você precisou identificar no balanço quais os aspectos que eram contraditórios lá. Então assim, é diferente. Auditoria é a mesma coisa. Se estuda auditoria para Receita, você vai lá cair a auditoria independente, que é basicamente sobre demonstrações contábeis. Você vai para o TCU, você estuda auditoria operacional, que é a eficiência do Estado, eficácia das políticas públicas, é outra pegada. Então não é porque o nome da matéria é o mesmo que você está necessariamente aproveitando a matéria para vários concursos. A forma de cobrança, o enfoque em cada uma delas é diferente, tá? E isso vem cada vez mais se acentuando e diferenciando. Então eu acho que assim, quanto mais você decidir qual que você quer, melhor. Quanto antes, né, você decidir, melhor. Ah, sim, com certeza. Porque aí você pode traçar uma estratégia realmente olhando para o seu concurso. Eu acho que é legal, assim, né, quando a gente fala para os nossos alunos, aqui, especialmente do programa de coaching, a gente fala muito disso, né? De você ter um concurso que é o seu foco. Então, o meu objetivo mesmo é o TCU, mas eu estou estudando para a área de controle. Então, eu estou de olho em outras oportunidades na área de controle que possam ser boas para mim. Eu vou começar estudando matérias que eu vou usar para o TCU, mas vou usar também em outros concursos da área de controle. E aí, quando a gente monta o plano de estudos, a gente já monta pensando dessa forma. Quando a gente fala da Receita, a mesma coisa. A gente já pensa, olha, beleza, a Receita é o seu foco, é o seu destino final ali. Mas a gente vai acompanhar se sai um fisco estadual legal para você, se sai um fisco municipal. E a sua estratégia de estudo também vai ser pensando nisso. Então, a gente vai sempre bolar uma estratégia de estudo para você que, por exemplo, só para dar um exemplo rápido aqui, uma matéria como direito previdenciário ou como legislação aduaneira, são matérias que caem só na Receita Federal.
Será que você tem que começar estudando por elas? Ou você não teria que começar ali com a contabilidade, com o tributário, com não sei o que vai cair em praticamente qualquer concurso da área fiscal que você fizer, né? A gente sempre procura colocar essas dicas aí para os alunos. Eu só queria acrescentar que uma pessoa com uma orientação adequada, né, com conhecimento do mundo dos concursos, ela consegue, às vezes, até aproveitar esse estudo que ela está fazendo para o TCU ou para a Receita, para concursos de outras áreas, né, que não necessariamente são da área fiscal ou da área de controle, né, como se fosse um degrau, né, até chegar lá. Como exemplo, o Charles mesmo, que teve aqui no último Direção TCU, meu colega lá do TCU, que ele estava focando no TCU, estudando para o TCU, e nesse meio tempo saiu um concurso do MPU. Saiu um concurso do MPU e ele, com a bagagem que ele tinha estudando para o TCU, ele foi aprovado no concurso do MPU, porque ele tinha já estudado várias daquelas matérias que caíram, né? E ele conseguiu ser aprovado. E aí depois, em seguida, ele passou no TCU. Aconteceu também lá no TCU, lembra da Andressa? A Andressa aconteceu isso. Uma semana antes da prova do TCU da gente, foi 2013, teve uma prova do MPU 2013, que tinha um cargo lá que era analista ministerial, não sei o que lá, de controle interno. E aí, tipo, 99% das matérias eram bem parecidas. Aí a Andressa passou nos dois, nesse no MPU e uma semana depois no TCU também. Legal. Às vezes acontece. É verdade, isso vale tanto na área fiscal como na área de controle, né? Como são concursos que cobram um leque muito grande de matérias, de conteúdo, se você fica atento no meio do caminho, você acaba passando em outro. Por exemplo, um concurso que é moleza o cara passar se ele está estudando para a Receita, é o do INSS. Porque você está vendo praticamente tudo ali e está vendo até num nível acima, só o previdenciário que realmente o INSS cobra uns conteúdos a mais, mas aí é coisa que você termina de estudar ali e passa rapidinho. Tá? Então, é muito comum, vários colegas meus no meio do caminho passaram, na preparação para a Receita, passaram no concurso do INSS. Não era nem o objetivo, mas acabaram passando porque estavam muito alinhados ali com o conteúdo do edital. Eu acho que assim, só de você estudar para o TCU ou estudar para a Receita, você já é um concurseiro muito diferenciado, né? Porque assim, você já está buscando uma coisa ali que não é, que a maioria das pessoas nem pensa, nem passa pela cabeça tentar alguma coisa. Então, se você está estudando para esses concursos, você já é um concurseiro diferenciado. Isso é interessante notar. É isso mesmo. Tem mais algum ponto aí, Arthur, para a gente ponderar? Bom, acho que a gente cobriu assim as principais diferenças aí, né? O trabalho, como é que funciona as carreiras. Ficou 7-1 mesmo, né? Não. 7-1. Há divergências. Há divergências. Depois o professor Mário, que chegou depois, volta aí o vídeo para ver que tudo aquilo que ele está falando ali já foi rebatido e com folga, né? Então... Pessoal, mas é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui quais são essas diferenças, são duas áreas aí. Um ponto que eu acho que é relevante, tá? Vamos falar da quantidade de concursos similares ali que você pode fazer, né? Quando você pensa em Receita Federal, né, vamos só para ilustrar isso um pouco mais, beleza, você está estudando para a Receita. Você pode ficar de olho em todos os fiscos estaduais, você tem aí 27, contando com o do DF, 27 fiscos estaduais para você fazer. Você tem ainda todos os municípios, né? E aí, em particular, as capitais, aí, toda capital tem ali o seu fisco municipal também. São concursos que têm muita similaridade, né? Acho que quando a gente fala na área de controle, aí você pode falar dos tribunais de contas e das controladorias também. As controladorias. Os tribunais de contas também existem em cada estado, né? Em cada estado tem um tribunal de contas. Além disso, tem na Bahia, em Goiás e no Pará, tem o tribunal de contas dos municípios desses estados. As cidades, né, de São Paulo e Rio de Janeiro têm o seu tribunal de contas municipal também, fora o TCU, né, que então são esses os tribunais de contas. E aí tem a área de controle interno, né, que na esfera federal nós temos a Controladoria Geral da União. Nos estados também nós temos, no âmbito do Poder Executivo, as Controladorias Gerais dos respectivos estados, né? Na verdade, muitos estados criaram essas controladorias recentemente e por isso que está tendo muito concurso, né, para essa área de controle interno dos estados. E alguns municípios também possuem, como São Paulo, teve até recentemente um concurso grande da Controladoria Geral do município de São Paulo. Então tem um leque grande também que você consegue aproveitar. Geralmente todos esses concursos da área de controle, eles são bem similares aí em termos de matéria. Né? Mas e aí, qual concurso você vai estudar? Bom, eu acho assim que, já encaminhando para a conclusão, também, que assim, independentemente da carreira que você escolher, se é TCU, se é Receita,
você tem que ter a certeza que você está estudando assim, para instituições respeitadíssimas, entendeu? A Receita respeita muito o TCU respeita muito a Receita. Fora do serviço público, essas carreiras são respeitadas, né? Você está entrando, assim, realmente ali na nata do serviço público. Então, assim, independentemente da carreira que você escolher, você vai assim, estar num cargo que você vai poder fazer muita coisa, né? E aí a grande questão aqui você tem dois lados, né? O seu lado pessoal, como pessoa, como concurseiro, como ser humano, e o lado do Estado. Pro lado do Estado, meio que tanto faz você vir para o TCU ou para a Receita. O importante do lado do Estado é que você seja um bom servidor que cumpra bem suas atribuições, né? E para isso você precisa ser muito bem qualificado e por causa disso é que o concurso é tão difícil, né? Aliás, se você vai receber uma remuneração de R$21 mil inicial, não é porque você é bonitinho, né? É porque você tem alguma coisa para entregar para a sociedade. E do seu lado pessoal, acho que a pergunta principal é como você se vê, né? Você se vê como auditor que quer fiscalizar os gastos públicos, ou você se vê como um auditor de tributos, né, que quer garantir ali a sustentabilidade dos estados e de várias políticas públicas através da Receita Estadual, então, ou da Receita Pública, né? Então, como você se vê? Você acha que você se encaixaria melhor num perfil do TCU de fiscalizar o gasto, eficiência, ou no perfil da Receita de fiscalizar ali os tributos, aí lutar contra o contrabando, etc. Então, qual é o seu perfil? Tá? Parece que é a mesma coisa, o 2KG auditor, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, qual é o seu perfil? Então, busque conhecer os órgãos, busque conhecer os trabalhos dos órgãos. A Receita, acho que tem um canal no YouTube, não tem, Arthur? Tem. O Tribunal de Contas também tem um canal no YouTube, então você pode olhar, ver alguns trabalhos que foram feitos, entrar no site dos órgãos, ver com qual você se identifica Ver o Direção TCU. E a partir daí estudar. Tem o Direção TCU também, que é um programa que o Eric faz para te ajudar a escolher. E aí, retomando uma coisa que o Arthur falou, quanto antes você escolher, melhor. Eu comecei estudando para a Receita Federal, no meio do caminho mudei. Outras pessoas foi o contrário, começaram para o TCU, depois mudaram para a Receita. Geralmente o caminho, mas você precisa estudar. O caminho natural é esse, né? Começa a estudar para a Receita e muda para o TCU depois. É porque até a Receita é mais conhecida mesmo, assim, para o público em geral, né? Eu também comecei, eu estudei um mês para a Receita e aí depois foquei no TCU. É bem comum, né? Quem tem formação assim, em outras áreas, como nós, né? É bem comum a gente começar estudando para Receita. Foi o meu caso também. Eu tinha na minha cabeça a Receita, acabei continuando, né? Não titubeei igual vocês que acabaram percebendo, na verdade, não é para mim, vou tentar o TCU. O que me fez mudar foi a perspectiva do concurso. Eu comecei estudando para a Receita porque era o concurso que eu conhecia e tinha uns amigos que tinham passado para a Receita. E aí, só que quando eu comecei a estudar, você começa a pegar mais informações, eu vi que o concurso da Receita ia demorar na época, ia demorar ainda para sair e o concurso do TCU ia sair antes. Eu falei, poxa, então eu vou estudar para o TCU. E eu estava ainda no início da minha preparação, isso foi o ponto, né, que fez eu escolher o TCU naquela época. Agora, hoje eu sei que eu fiz a decisão mais acertada. Quando eu estava lá fazendo curso de formação, na minha turma do TCU tinham 3 auditores da Receita, né, que saíram da Receita e vieram para o TCU. Mas enfim. É isso mesmo, assim. Eu acho que esse ponto que o Jeto falou é importante, assim, é meio que, se você for resumir, assim, né, que diferença principal da Receita para o TCU é meio que a Receita fiscaliza o contribuinte, né, a arrecadação ali do contribuinte, e o TCU vai fazer a outra parte, né? A Receita fiscaliza se você está entregando seu dinheiro para o governo e o TCU vai ver como o governo está gastando esse dinheiro. Né? Exato. De uma forma bem simples assim. Essa é a atuação de cada um e aí você tem que ver onde você se identifica, né? O que você se identifica, porque de fato nós estamos falando de 2 concursos que vão exigir muito sacrifício seu. E aí, assim, você passar no concurso, para lá depois, quando você estiver trabalhando, você descobrir que se sentir frustrado, perceber que não era aquilo que você queria, é muito ruim, né? Então é bom que você invista um tempo, eu acho super válido, assim, você que vai mergulhar mesmo para estudar para o TCU, para estudar para a Receita, se não foi suficiente essa conversa aqui, que você invista um tempo para tomar essa decisão logo, porque uma vez tomada essa decisão, você vai focar naquela área que você escolheu e não vai nem ficar olhando muito para o lado não, né? Vai estudar de uma maneira mais decidida aí, né? Acho que era isso. Só queria comentar com vocês, pessoal, que aqueles que já estão decididos, querem estudar para a Receita, querem estudar para o TCU,
os nossos pacotes completos, eles estão disponíveis, eles estão em preço promocional. Dá para vocês clicarem, ó, tá aqui, ó, em cima aqui da cabeça do Eric, ó, tem um botãozinho, tem um izinho aqui. Vocês vão clicar aqui, acredite, tem um izinho aqui, e vocês vão clicar aqui e vão conseguir ver aí os nossos pacotes do TCU, TCDF e também da Receita Federal. Todos eles estão com preço promocional, tá? E eles têm a nossa garantia infinita, tá? Você adquirindo esses nossos pacotes, você sabe que adquirir o pacote TCU, até quando ele vale? Até o dia da prova. Ele será atualizado até o dia da prova. Ah, mas se a prova foi em 2020, vai ser atualizado até 2020. Da mesma forma, Receita Federal. Receita Federal, se adquirir o seu pacote, ele vai ser atualizado até o dia da prova também. Se mudar a banca, se entrar matéria, se sair matéria, seus pacotes serão atualizados. Você sabe que aqui no Direção você faz um investimento uma vez só. Você adquire o seu pacote e fica com ele sendo atualizado por nossa conta até o dia da prova. É isso, exato, né? E só destacar a nossa equipe de professores também, né? Quando a gente começou aqui o Direção, o concurso do TCU, o concurso da Receita foi um dos que nós pensamos para montar a nossa equipe de professores, que a gente sabendo que montando uma equipe qualificada para esses dois concursos, a gente conseguiria também abranger os demais. Então a gente trouxe aqui professores qualificadíssimos, né, para esses dois concursos. O Geto está aqui, auditor do TCU, é nosso professor de economia. Temos outros auditores aqui também na equipe. Temos o professor Índio, que é auditor do TCDF. Tem o professor Daniel Negreiros, que é auditor do TCU. O professor Marcel Guimarães, professor de AFO, que já foi auditor do TCU, já consultor do Senado. O professor Sérgio Machado, que é auditor do TCE da Paraíba. Enfim, isso tudo para a equipe aí, para a área de controle, a área de Tribunal de Contas. Equipe super qualificada, de pessoas que já passaram, né, por esse caminho, conseguiram sucesso e hoje estão aqui para ajudar vocês. Mesma coisa aí para a Receita Federal. Nós temos aqui, o Arthur já citou, o professor Rodrigo Mineiro, né, que é um conselheiro do CARF, trabalha lá no dia a dia da legislação aduaneira, está aqui para ensinar essa matéria para vocês. Tem o próprio Arthur Lima, que já foi auditor da Receita. Tem o professor Alexandre Lugon, que é uma referência aí no direito tributário. Foi professor do Mário Machado. Tudo que o Mário Machado sabe hoje de direito tributário, né, ele aprendeu com o Lugon. Enfim, temos... o professor Arthur Leone, né? O professor Arthur Leone, que é auditor da Receita Federal, cara que entende muito a legislação tributária. Ele ensina a legislação tributária, ensinando realmente o espírito da legislação, para que você não tenha que sair decorando tudo, para que você entenda a lógica da legislação e consiga acertar questões, não só porque você decorou, mas porque você entendeu que, olha, isso aqui faz sentido lá, de acordo lá com o que o professor Arthur Leone falou. E o Igor Sintra, acho que é um excelente exemplo para os dois lados, né? Para a Receita e para o TCU. Contabilidade. Ele é um grande professor de contabilidade. É fiscal também, da área fiscal, né? Sabe tudo aí. Muita gente tem dificuldade em contabilidade, né? E acaba se achando lá com o Igor Sintra, que não sei o que ele faz lá, ele consegue explicar a matéria de uma maneira que as pessoas entendem. É isso mesmo. Pessoal, se vocês quiserem, então, estudar conosco do Direção, vocês são muito bem-vindos. Saibam que vocês vão contar com o nosso material atualizado até o dia da prova. E, claro, se vocês também quiserem conhecer o nosso programa de coaching, vou até olhar aqui para vocês, ó, mas aqui o link não está aqui, mas para vocês falarem com a nossa equipe e saberem sobre o programa de coaching, nós estamos com o WhatsApp aí, Gabriel. Você pode jogar o WhatsApp para a gente, então? O Gabriel vai colocar aqui, ó, para vocês na tela, o número do WhatsApp da nossa equipe aqui, da nossa Central de Atenção ao Aluno. Se você percebe que, estou precisando de uma ajuda aqui individual, para alguém que entende desses concursos, me ajudar a me programar, organizar meus estudos, até mesmo ajudar você a decidir. Tá? Se você está em dúvida, né? Apesar de tudo que nós falamos aqui, mas você está em dúvida ali, a Célia acabou ficando em dúvida, né? A Célia acabou ficando em dúvida, mas se você quiser ajuda até mesmo para decidir entre esses concursos, conta com a nossa equipe de coaching aqui, são pessoas muito capacitadas, pessoas que realmente conhecem esses concursos a fundo e que vão ajudar você a tomar a sua decisão, vão montar o seu plano de estudo, vão acompanhar com você a sua preparação. Então, acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Está aí na tela, é só vocês pegarem esse número, manda um WhatsApp aí para esse número,
falando, ó, quero conhecer um pouco melhor como é que funciona esse acompanhamento individualizado aí do pessoal do Direção Concursos e a gente vai ter todo o prazer de ajudar vocês. Bacana. Ó, o Eduardo Souza disse que um dia ele vai estar sentado aqui com a gente, né? Dando entrevista, explicando como que ele passou para auditor de controle externo. Isso aí, Eduardo. Escolheu certinho, escolheu certinho. É só estudar firme, né? A gente está fazendo a nossa parte aqui. Deu para ver que ele não compreendeu bem o evento aqui. Ó, o Arthur César também, ó, hashtag controle externo. É nóis. Tá certo. E a Beleza, Célia, vem pro controle, Célia, vem pro controle, Célia. Não, esses são os robozinhos de vocês aí que vocês deixaram aí programado. Tá certo. Fala um pouco sobre a investigação social que ocorre no TCU para quem passou no concurso e irá para o curso de formação. No TCU, basicamente, é certidões, né? Que eles fazem, né? Pegam certidões ali de antecedentes e aí você tem que apresentar na cidade que você morou nos últimos 5 anos, se não me engano, é isso, Beto? É isso mesmo. Não tem muito mistério, não. É bem tranquilo, assim. Hoje em dia o processo está cada vez mais automático. Eu não sei nem se vão pedir para vocês, porque agora saiu o decreto lá de desburocratização, né? E aí o TCU também está nessa mesma ordem, então talvez nem tenha mais. Talvez o próprio TCU é que corra atrás dessas certidões. Eu lembro, quando eu tomei posse, lá na época eu tive que apresentar várias certidões, né, das cidades que eu havia morado nos últimos 5 anos, certidão de antecedentes criminais, né, dos tribunais federais, do Tribunal Eleitoral, né, um monte de certidão, é isso que é feito, né, aí tem que estar tudo negativo, né, em tese, para você... Na Receita é assim também, se eventualmente tiver alguma coisa positiva, aí vão pedir para você explicar, dependendo do que for ali, né. Mas isso aí é o tipo de coisa que preocupa depois também. Exatamente. Ó, o Felipe perguntou ali, diz que é militar. Ó, e o Eric é militar também, Felipe. Militar. Lá no TCU, Felipe, na minha turma do TCU, era a maioria, né, das formações. Tinha muita gente da CGU, que era oriunda da CGU, até por conta da similaridade, né, de matérias, o pessoal já tinha estudado e aí conseguiu passar. A segunda leva, né, era de ex-militares, né, aí tinha pessoal aí somando Exército, Aeronáutica e Marinha, né, tinha um da Marinha também. E a terceira leva era do pessoal da Receita, né? Os desertores da Receita. Esses aí se perderam buscando uma melhor oportunidade. Na do Jé também, deve que tinha um monte lá. Vai falar que a Receita é concurso escada agora. Não, mas é sério, na minha teve 3 ex-auditores da deve ter acontecido alguma coisa de muito ruim. Assim, a Receita, geralmente a Receita não aceita certos tipos ali que ficam mais largados. Aí esse pessoal, não, vou lá pro TCU, lá eu vou ter uma vida massa. Não, mas sério, teve 3, assim, quando eu lembro, eu falei, poxa, eu achava que era parecido, né? Na época eu não me aprofundei muito, mas aí depois... Sim, não, isso aí, fake news. É verdade, eu falo o nome deles depois para quem tiver dúvida. Eduardo Souza, alguém já reprovou no curso de formação do TCU, já houve algum caso? Cara, que eu saiba, não, né? Ninguém nunca reprovou. Mas também ninguém quer ser o primeiro a reprovar, né? Então, assim, curso de formação, para quem não sabe, é a segunda etapa do concurso, tá? Você vai ficar aí de 1 mês a 6 meses, aí depende da turma, depende do edital, estudando como é que funciona o TCU para você já chegar no trabalho já sabendo alguma coisinha mais prática, tá? E nem só na teoria, né? Que nem é o concurso. Então você já vai pegar aquilo que você pegou no concurso e aplicar durante aí de 1 mês a 6 meses, aí depende do concurso, para poder fazer. O concurso, essa fase é só eliminatória, tá? Então ela não classifica, ela é só eliminatória, então você só não pode ser eliminado. Se você não for eliminado, você já está dentro. E como eu falei, ninguém nunca reprovou, mas você também não quer ser o primeiro a ficar marcado na história. No geral é tranquilo, né? Tem umas provinhas ou outras lá, mas mas é engraçado que as provas são fáceis, mas a galera fica com esse pensamento do jeito, não posso ser o primeiro. A galera fica estudando assim, né? Para não ter o perigo o meu curso de formação, o curso de formação da Receita também, ele é eliminatório, também gera esse tipo de ansiedade, né? E no meu as provas foram um pouco mais difíceis, porque tinha um pessoal lá que tinha entrado com um pedido na justiça e tinha conseguido na justiça fazer o curso de formação. E aí a Receita, ela fez um curso de formação um pouco mais pesado. As nossas provas eram igual a prova de concurso. Você sentava, tinha fiscal de prova mesmo e tudo. E foi mais pesado e grande parte desse pessoal não conseguiu. Eles tinham feito concurso em 94
e só em 2010 que eles foram fazer o curso de formação com a gente. Né? Conseguiram só em 2010 na Justiça fazer o curso de formação. Se eles fizessem passar, se iriam entrar na Receita, provavelmente ainda iam receber o retroativo desde 94. E aí eu acho que, eu não tenho certeza disso, tá? Mas eu acho que as provas foram mais pesadas para tentar não deixar que isso acontecesse e acabou que deu certo. Assim, esse pessoal não entrou, não. Tá. É isso aí. Beleza? Bacana, pessoal. Acho que foi bom aí, foi legal. Acho que é importante mesmo, assim, você escolhendo Receita ou escolhendo TCU, assim, o importante é você ter clareza de que você não, eu quero é esse aqui mesmo, porque quanto mais certeza você tiver, mesmo você vai ficar aí vacilando, você vai focar no seu objetivo mesmo, que é aprender, e não vai ficar o tempo todo pensando se está fazendo a coisa certa ou não. É isso mesmo, é foco, gente. Foco. Escolhe um, tá? A gente tem a tendência de achar que quanto mais concurso a gente fizer, mais a gente tem chance. E não é assim, tá? Quanto mais você focar, quanto mais especialista você for, aí é que você aumenta a sua chance, tá? Então escolhe um dos dois, tá? O que você preferir e manda ver, beleza? Muda na cadeira, vamos estudar, porque não tá fácil para ninguém e vocês vão precisar tirar essa diferença aí estudando para um dos dois, beleza? Escolhe e assim, você escolheu Receita e pronto, acabou, beleza? Se saiu tal TCU, você não vai fazer, porque você escolheu Receita, tá? E aqui deixa eu contar uma coisa pessoal, tá? Em 2012, eu não tinha decidido ainda. Ou ia para o TCU ou ia para a Receita. Até que teve um dia que saiu a autorização da Receita em 2012. E eu fiquei a noite sem dormir, tendo que escolher, pensando, né, qual que eu escolheria. E não conseguia escolher, porque assim, se eu quisesse ir para a Receita, a hora era a Ariri, porque se eu esperasse demais, já tinha autorização, se eu esperasse eu não ia chegar para a prova. E se eu escolhesse o TCU, eu não podia perder 6 meses indo para a Receita, porque no outro ano já ia ter TCU de novo. Então assim, eu fiquei a noite sem dormir tentando escolher. Quando deu umas 6h15 da manhã mais ou menos, aí eu escolhi, vou pro TCU e pronto. E aí não fiz Receita, não fiz nada que saiu lá em 2012, foquei no TCU em 2013 e passei. Então assim, escolha um dos dois, né, independente da qual a sua decisão, escolha um dos dois, diga não pro outro, mas o que você escolheu, você vai até o final. Bacana. É isso aí, galera. Vamos fechar então? Bora. Então, muito obrigado a todos aí pela audiência. Espero que tenham gostado aqui desse bate-papo. Espero que tenhamos ajudado você a escolher o concurso que você vai focar daqui para frente. E dependendo de nós, a gente vai trabalhar sempre duro aqui para que você alcance o seu objetivo. Obrigado, Getro, aí, que atendeu o nosso convite prontamente para participar e ajudar aqui também no nosso bate-papo. O Arthur está sempre aí conosco, né, Arthur? Com certeza. Mais uma vez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dos esclarecimentos. Valeu, galera. Boa noite. Valeu.